Você sabia que uma das maiores barreiras entre você e a vida que deseja pode estar nas suas próprias palavras? Eu não consigo, isso nunca vai dar certo, sempre acontece comigo. Essas frases repetidas constantemente não são apenas palavras, são desculpas, são muros que você mesmo constrói entre você e o seu potencial. Pode parecer simples, mas a verdade é que reclamar é um hábito poderoso e, se não for quebrado, pode te prender em um ciclo de frustração e estagnação. Parar de reclamar pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, mais focada e com resultados mais rápidos. Neste vídeo, você vai entender como esse hábito pode estar te impedindo de alcançar seu verdadeiro propósito e como mudar isso de uma vez por todas. Reclamar é quase automático. Antes mesmo de perceber, a boca já está disparando. Que trânsito insuportável! Ninguém me ajuda com nada, nada dá certo para mim. Mas o que está por trás disso? É o cérebro tentando aliviar a tensão, buscando uma saída rápida para um desconforto interno. E muitas vezes, esse desconforto vem da frustração de não ter o controle. Quando algo foge do esperado, o impulso é soltar uma queixa, como se isso resolvesse. Só que o alívio é momentâneo, e logo depois, o peso volta. Essa reação é instintiva, mas precisa ser entendida se a gente quiser mudar de rota. A reclamação constante revela muito mais do que parece. Mostra uma mentalidade ainda presa à vitimização, um autoconhecimento raso e uma dificuldade de lidar com as próprias emoções. É como se a pessoa estivesse dizendo: eu não consigo lidar com isso, então prefiro apontar o dedo. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, nem é pelos grandes problemas, é por detalhes do cotidiano. Uma fila demorada, um comentário atravessado, uma chuva no dia errado. O foco excessivo no que está ruim consome energia e deixa pouca margem para o crescimento real. E cá entre nós, reclamar virou quase uma moeda social e um jeito de se conectar com os outros. Mas a que custo? O mais irônico disso tudo é que, quanto mais a pessoa reclama, mais motivo ela encontra para continuar reclamando. É como se o cérebro se programasse para caçar defeitos, ignorando o que funciona. Isso vira um ciclo vicioso que mina o desenvolvimento pessoal e contamina a saúde mental. Um exemplo? Gente que acorda já soltando um "droga, segunda-feira de novo", sem perceber o impacto dessa frase na própria energia. E se em vez disso, começasse o dia agradecendo ou pelo menos reconhecendo uma conquista da semana passada? Parece simples, mas muda o jogo. E entender essa raiz é só o primeiro passo. Quer saber o que essa prática silenciosa causa na vida de quem insiste em cultivá-la? A reclamação, quando vira rotina, começa a mudar a lente pela qual a pessoa enxerga o mundo. O que antes era apenas um contratempo, agora vira um motivo para alimentar insatisfação constante. E esse padrão contamina tudo. O trabalho parece mais difícil, os relacionamentos se tornam mais desgastantes, e até os momentos bons perdem o brilho. A mente entra num modo automático, buscando sempre o que está errado, nunca o que está certo. É como andar com um peso invisível nas costas, que vai tornando os dias cada vez mais pesados, sem que a pessoa perceba que ela mesma está se sabotando. Com o tempo, esse hábito vai afetando diretamente a saúde mental. O cérebro, alimentado por pensamentos negativos recorrentes, entra num ciclo de estresse, ansiedade e frustração. E aí não tem jeito. Produtividade cai, energia some, autoestima despenca. Pensa bem, como é que alguém consegue crescer, buscar autoconhecimento ou até mesmo tomar boas decisões vivendo nesse turbilhão emocional? A reclamação constante impede a clareza, atrasa o desenvolvimento pessoal e ainda cria um tipo de vício em se sentir vítima de tudo. É uma armadilha mental que parece inofensiva, mas que suga a energia vital dia após dia. O mais perigoso é que essa postura influencia o ambiente ao redor. Pessoas que convivem com alguém que reclama o tempo todo tendem a se afastar ou, pior, se contaminar também. É como um vírus emocional que se espalha rápido, sem pedir licença. E o mais irônico,
A pessoa que reclama acredita estar desabafando, mas na verdade está alimentando o próprio problema. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é perceber o quanto isso trava o crescimento. E é aí que entra a virada de chave. Se dá para diminuir esse hábito, por onde se começa? A mente humana funciona como um filtro que organiza e interpreta o que vivemos. E esse filtro é fortemente influenciado por aquilo que escolhemos focar. Quando uma pessoa se entrega ao hábito da reclamação, ela começa a treinar o cérebro para buscar apenas aquilo que está fora do lugar. Pequenas falhas, comentários banais, atrasos mínimos, tudo vira um gatilho para o incômodo. O resultado? Uma percepção distorcida da realidade, onde o negativo ganha uma lupa e o positivo passa despercebido. A vida até pode estar cheia de oportunidades e aprendizados, mas quem vive reclamando simplesmente não enxerga. É como tentar apreciar a paisagem com óculos embaçados. Tudo fica nublado, sem nitidez, sem cor. Esse filtro negativo afeta inclusive a maneira como a pessoa interpreta os próprios erros e desafios. Em vez de encarar um obstáculo como parte do processo de crescimento, ela vê como mais uma prova de que nada dá certo. E isso gera um ciclo vicioso. Quanto mais ela reclama, mais problemas ela vê. Quanto mais problemas vê, mais ela reclama. Isso vai corroendo a autoconfiança, bloqueando o senso de propósito e fazendo a vida parecer um esforço constante. O detalhe é que a realidade em si não mudou. O que mudou foi a forma como ela passou a percebê-la. E essa mudança de percepção tem um efeito dominó. Influencia sentimentos, decisões e até o que a pessoa acredita ser possível realizar. O grande ponto é que se a percepção molda a experiência, então mudar o foco muda tudo. Quando alguém decide romper com o hábito da reclamação, ela não está apenas calando a boca, está reprogramando a mente para enxergar o mundo de outra forma. A atenção começa a se voltar para soluções, para pequenas vitórias, para aquilo que funciona. E isso transforma a maneira como a pessoa se sente no dia a dia. A realidade pode ser a mesma, mas a forma de viver essa realidade muda por completo. Mas como começar essa reprogramação mental se a reclamação já virou um piloto automático? Toda vez que alguém reclama, ela está gastando energia e não é pouca. Reclamar exige foco, exige emoção, exige repetição. O problema é que essa energia não está sendo usada para resolver nada, apenas para reforçar a frustração. E quanto mais a pessoa reclama, mais cansada ela se sente. É como tentar correr em uma esteira desligada. Você faz esforço, mas não sai do lugar. A energia vai embora, a mente pesa, o corpo sente. Aquela sensação de esgotamento no fim do dia muitas vezes não tem nada a ver com a quantidade de tarefas, e sim com o tipo de pensamento que dominou a mente. A reclamação é silenciosa, mas suga sua vitalidade como um vazamento invisível. O curioso é que quem vive nesse ciclo muitas vezes nem percebe o quanto está drenado. Começa a depender de café, procrastina tarefas simples, se irrita com facilidade, perde a paciência por bobagens. A explicação não está na falta de tempo, mas na falta de presença. Reclamar te arrasta para o passado ou para o que você gostaria que fosse diferente no presente. E isso impede que você use sua energia no aqui e agora, onde a vida realmente acontece. É nesse ponto que muita gente começa a se sentir desconectada de si mesma, como se a vida estivesse passando e ela estivesse só acompanhando de longe, sem controle, sem direção. Romper esse ciclo não é sobre ser positivo o tempo todo. É sobre fazer escolhas conscientes, onde colocar sua atenção, como responder aos desafios, o que vale ou não vale sua energia. Existe uma diferença enorme entre expressar uma insatisfação com clareza e viver afundado na reclamação crônica. Quando você escolhe não alimentar esse padrão, começa a perceber o quanto sobra de energia para criar, para agir, para se conectar com o que realmente importa. E é aí que entra o próximo ponto.
O que acontece quando você redireciona essa energia para algo construtivo? Quando alguém decide trocar a reclamação por ação, algo poderoso acontece. Surge uma sensação real de progresso. Mesmo que os passos sejam pequenos, a mente já começa a operar em outra frequência, mais produtiva, mais criativa, mais leve. É como mudar a estação de um rádio que só tocava músicas tristes para uma, com músicas que inspiram e nos movimenta. A ação, por menor que seja, tem o poder de quebrar a inércia emocional que a reclamação provoca. Não é preciso esperar um momento ideal, nem ter tudo sob controle. O simples fato de levantar, organizar um pensamento, escrever uma ideia ou tomar uma decisão já é um ato de resgate da própria força. E é aí que o jogo começa a virar silenciosamente. A grande virada está no foco. Quando a atenção deixa de se fixar no problema e se volta para a solução, mesmo que parcial, a mente para de patinar. O sentimento de impotência começa a ser substituído por um senso de autoria. Não gosto disso. Então, o que eu posso fazer? Essa pergunta, simples e poderosa, já muda a frequência do dia. Ela ativa uma mentalidade construtiva, que tira a pessoa da condição de vítima e a coloca no papel de protagonista. Não se trata de romantizar a dor, mas de aprender a lidar com ela de forma mais consciente. A cada pequena ação, você envia uma mensagem para o seu cérebro: eu estou no comando. E essa sensação, por si só, já traz mais energia do que qualquer queixa poderia oferecer. A verdade é que ação e reclamação não conseguem coexistir por muito tempo. Uma sempre vai silenciar a outra. Se você se movimenta, não tem tempo de reclamar. E se reclama demais, não sobra disposição para agir. O segredo está em reconhecer isso no momento em que acontece e fazer uma escolha. Nem sempre será fácil, mas quanto mais essa prática for repetida, mais natural ela se torna. A mente aprende, o corpo responde, os resultados aparecem. E aí vem a parte mais interessante. Quando você passa a agir mais e reclamar menos, um novo cenário começa a se abrir. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto, o impacto positivo dessa mudança na sua autoestima e na forma como você se enxerga no mundo. À medida que a pessoa substitui a reclamação pela ação, ela começa a desenvolver uma percepção diferente de si mesma. O que antes era visto como fraqueza ou limitação, começa a dar espaço para uma imagem mais forte, mais capaz, mais confiante. É como se o espelho mental se ajustasse e finalmente refletisse a versão que sempre esteve ali, mas estava coberta pelo nevoeiro da frustração. A autoestima deixa de depender da validação externa e começa a se alimentar das próprias atitudes. A cada passo dado, a mente registra: eu consigo. E quanto mais esse registro se repete, mais sólida se torna a base sobre a qual a pessoa constrói sua identidade. Esse processo também tem um efeito cascata sobre os pensamentos. A mente, acostumada a enxergar o que falta, começa a perceber o que já existe. Os erros são vistos como aprendizados, os desafios como oportunidades de crescimento. E essa virada não acontece por acaso. Ela é fruto de uma escolha consciente de interromper o ciclo das reclamações e assumir a responsabilidade pelo que pode ser mudado. A autoestima, nesse contexto, não é mais uma meta inalcançável, mas sim um reflexo direto das ações cotidianas. O simples hábito de se posicionar diante da vida com mais protagonismo já é o suficiente para que a pessoa comece a se sentir mais íntegra, mais alinhada com quem realmente é. E esse alinhamento interno cria um tipo de segurança que nenhum elogio externo consegue oferecer. A autopercepção se fortalece porque ela não depende mais de comparações ou idealizações. Ela se baseia na prática, no movimento, na entrega. E, curiosamente, quanto mais a pessoa se compromete com essa jornada, menos necessidade ela sente de reclamar. Isso porque ela passa a reconhecer o valor do processo e a confiar em si mesma para enfrentar qualquer fase.
Mas o mais interessante é que quando essa confiança interna cresce, ela começa a influenciar também a forma como essa pessoa se relaciona com os outros. Então agora respira fundo, olha ao redor. De verdade, o que você está perdendo enquanto fica reclamando? Quando a gente foca na ação, ao invés da reclamação, não é só a mente que se aquieta. Os vínculos mudam, as conexões se aprofundam, as palavras ganham peso. E aí algo mágico acontece. A vida devolve presença com mais vida. A energia muda. O ambiente responde. A grande virada não vem de fora. Não vem de um evento milagroso, de uma grande revelação, nem do próximo vídeo. Vem do instante em que você decide não resmungar. Obrigado por assistir e veja também esse outro vídeo. Espero que ele possa te ajudar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim poderemos te ajudar a lapidar sua mente.